Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 40, generalização em contextos geométricos. Bom, quando a gente fala de matemática e generalização, a generalização ela serve para todas as áreas da matemática. Não somente isso, com certeza vocês fazem algum tipo de generalização no dia a dia, sem perceber. Eu não vou pensar em nenhum exemplo agora, mas... Enfim, na última aula, a gente tentou desenvolver um pouquinho o raciocínio de generalizar padrões e sequências na matemática. A gente vê uma sequência, identifica o padrão da sequência, encontra uma expressão com uma letrinha lá que vai valer para qualquer termo da sequência. Ok? Agora a gente vai ver isso um pouquinho com contexto geométrico, que nós vamos aproveitar para revisar o conceito de, cadê que eu perdi? Cordas, ok? O que é uma corda na matemática? Não estou falando aquela corda que vocês ficam pulando, não. Corda na matemática é uma linha reta, ou seja, um segmento de reta que sai de uma extremidade até a outra extremidade da circunferência. Ele sai da circunferência, corta o círculo, para lá na outra ponta da circunferência, ok? Desses nós temos a maior corda possível, que seria o diâmetro. Vocês lembram que é diâmetro? Diâmetro é aquele segmento de reta que corta o círculo no meio, passando pelo centro, ok? Tá, ok, uma corda. Deixa eu ver para cá. Eu consigo colocar uma corda aqui, certo? Isso aqui vai ser uma corda. Mas se eu ligar o A no O, é considerado uma corda? Não. Por que não? A corda ela tem que começar na circunferência, terminar na circunferência. Outra revisão para vocês. Circunferência é só o roxinho, tá? Se eu pego a imagem toda, é um círculo, ok? Lembrem-se disso. Ok. Verifique quantas cordas podem ser traçadas em cada circunferência, unindo 2 a 2 os pontos assinalados sobre ela. Aqui eu consigo montar alguma corda? Já falei que o A ligar no O não forma uma corda. Então aqui eu não consigo montar nenhuma. Aqui eu consigo montar quantas? Uma corda apenas, ligando o A até o B. Lembrando que se eu ligar o B no A, é a mesma coisa, não muda nada. E o O aqui? Tá aí só de enfeite. Daqui eu posso fazer como? Posso juntar o A com o B e o A com o C. Além disso, eu posso juntar o B com o C. Quantas cordas foram? Aqui foi uma, aqui foi 3. Aqui vai dar um monte e aqui mais outro monte. Mas como o professor é um pouquinho acelerado, ele já fez bonitinho, coloridinho para as crianças. Menos a última, porque o professor também tem preguiça. Bom, como vocês observem, a primeira não tem nenhuma. A segunda tem uma corda. A terceira, 3 cordas. A quarta tem 6 cordas. Certo. Vamos parar um pouquinho agora. Vocês conseguem identificar algum padrão nisso daqui? Por exemplo, vamos perguntar aqui, ó. Esse daqui eu não quis fazer. Mas dá para pensar quantas cordas ele vai ter sem ter que desenhar ele?
Agora você imagina uma circunferência com 10 pontos nela. Imagina o tanto de corda que não vai dar isso aí. Imagina desenhar isso aí. Enfim, vamos lá. Quantas cordas vai ter o próximo? Consegue identificar sem ter que fazer o desenho? Bom, vamos pensar aqui, ó. 1 ponto, nenhum. 2 pontos, 1. 3 pontos, 3. 4 pontos, 6. É complicadinho, hein? 1, 3, 6. Bom, já facilitei um pouquinho para vocês. Vamos tentar identificar um padrão nisso daqui. Isso aqui, ó, são os pontos assinalados na circunferência. A origem não conta, tá? Ó, ponto na circunferência. A origem está no círculo, é diferente. Número de cordas que unem 2 pontos. Isso daqui está meio estranho de se falar. O que significa? É quantas cordas saem do ponto. Por exemplo, do ponto A aqui, ó, saíram 2, ok? Aqui do ponto A saiu 1. Aqui do ponto A saíram 3. Que é o que a gente pode identificar aqui, ó. Quando eu tinha só um ponto, não saiu nenhum. Quando eu tinha 2 pontos, saiu 1, ó. 2 pontos, sai 1. 3 pontos, saem 2, ó. 3 pontos, saem 2 cordas de cada ponto. Com 4 pontos, saem 3 cordas de cada ponto. Opa! Eu já consegui identificar um padrão aqui, ó. Se eu tiver 6 pontos assinalados na circunferência, quantas cordas saem de cada ponto? Ok? Lembrando que quando eu estou analisando isso aqui, ó, eu posso contar mesmo que vai e volta, tá? Saindo de um ponto, nenhum. Saindo de 2, 1. 3 pontos, saem 2. Com 4 pontos, saem 3. Com 5, saem 4. Com 6, 5. Com 7, 6. E assim por diante. Portanto, o número de cordas que saem de um ponto vai ser o número do ponto, a quantidade de pontos assinalados, menos 1. Opa! Então, se a gente chamar o número de pontos de N, a gente pode colocar aqui, ó, generalizando, N menos 1. Facinho demais, né? Mas e esse daqui, ó? Eita! Número de cordas traçadas. Agora, eu estou avaliando o total de cordas que eu faço. Então, quando eu tenho 2 pontos, eu tenho uma corda. Com 3 pontos, 3 cordas. Com 4 pontos, 6 cordas. Com 5 pontos, 10 cordas. Por isso que o professor não quis fazer. 10 cordas. E agora, se eu fizer 6, como que eu posso identificar um padrão nisso daqui? Com 6, vamos lá. 1, 0, ok. Tá. Poderia dizer que é N menos 1 também. Vale nesse daqui, mas não vale nesse. E aí? 4, 6. Como que a gente faz isso daqui, hein, gente? Outra forma que a gente poderia enxergar também, ó.
Esse daqui, olha, a gente está somando aqui, ó, parece em L. Ok, dá certo? Não dá certo para todos. Ó. 3, 6, 10. Então eu estou somando isso aqui tudo. Ah, mas se eu quiser o 20, eu vou ter que fazer todos eles até o 20 para identificar quanto que é. Tem que haver uma maneira mais fácil. Bom, a gente pode determinar a quantidade de cordas traçadas. A gente está falando disso aqui, ó. Multiplicando a quantidade de pontos pelo seu número antecessor e dividindo esse resultado por 2. Eu acredito que vocês já aprenderam isso alguns anos anteriores. Ó, será que dá certo mesmo? Vamos ver. E dividindo por 2. 1 vezes 0, 0. Dividido por 2, 0. 2. Olha só, eu posso multiplicar esse por esse e dividir por 2. 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. 3 vezes 2, 6. Dividido por 2, 3. 4 vezes 3, 12. Dividido por 6, dividido por 2, 6. 4 vezes 5, 20. Divide por 2, 10. Portanto, funciona. Eu posso multiplicar o número de pontos pelo número antecessor dele, se eu quero saber com 10, como era no exemplo aqui, ó. Faço 10 vezes o antecessor, que é 9, 10 vezes 9, 90. Dividido por 2, 45. E eu nem precisei fazer o desenho e a tabela. Olha que maravilha. 100 pontos. Aí eu posso pensar assim, ó. Como eu quero uma generalização, e eu tenho que fazer aparecer a posição do elemento, ou no caso, quantos pontos eu vou ter, ao invés da gente escrever o antecessor, a gente escreve o número menos 1. Então 100 vai ficar 100 vezes 100 menos 1, que vai dar o antecessor, dividido por 2. Muito fácil, né, gente? Ok, como que a gente generaliza então? Vai, um minutinho para um minutinho não, 10 segundos para vocês pensarem. O que eu posso trocar pela letra N ali? Bom, passaram-se os 10 segundos. Ok. Nós já temos aqui uma tabelinha bonitinha com nossos termos. Ó, talvez por aqui fica melhor para vocês enxergarem a generalização que eu vou fazer aqui embaixo. Esse aqui a gente já sabe. Só colocar n menos 1. Esse aqui vai ser n, né? Quantidade de termos. E aqui, ó. Se esse daqui é a posição, ó. 1, 2, 2, 2, 3. Aí aqui é o 3 que eu estou mexendo. O 4, 4, 5, 10, 100. Como que vai ficar o n, então? Aqui ficaria n menos 1 e aqui ficaria n vezes n menos 1. Observem que é o número da posição que eu estou repetindo aqui. Se a posição é n, só trocar o número da posição por n. Então, pessoal, não é difícil fazer uma generalização. Tudo que você precisa fazer é identificar o padrão. Encontra qual que é a posição do termo nesse padrão aqui, que é ele que vai estar mudando.
Aí você vai ver o que está mudando de acordo com a posição do termo. E essa coisa que estiver mudando é o que você vai trocar lá no final pela letra N, ok? Então, gente, nossa generalização, ó. Observando aqui, ó, é sempre a posição menos 1, N menos 1. E aqui nós vimos que é a posição vezes a posição menos 1, é o que nós temos aqui, ó, posição vezes posição menos 1, dividido por 2, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Não é difícil fazer generalização. Requer um pouquinho de raciocínio, sim. Tem que pensar. Gente, e é para isso que serve a matemática, no geral, que vocês aprendem na escola. Para vocês aprenderem a pensar, tá? Ok? Para vocês desenvolverem o raciocínio de vocês. E isso aqui é basicamente isso. Encontra um padrão, identifica um padrão, utiliza letras para representar ele e tá tudo feito, ok? Pessoal, até a nossa próxima aula.